Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa leitura, a nossa meditação no capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Vem comigo. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Eis como devereis proceder. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo nem de seu parente, porquanto terá sido proclamada a remissão em honra ao Senhor. Poderás exigir pagamento de estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Eterno teu Deus te está concedendo como herança para que dela tome posse, com a condição de que obedeças de fato a palavra do teu Deus, tendo cuidado de colocar em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Quando o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas jamais será dominado. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te está doando, não endurecerás teu coração, tampouco fechará a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fique atento a ti mesmo para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O 7º ano, o ano do cancelamento da dívida, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado! Ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado desse pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a esse gesto, o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento na tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que eu te ordeno. Abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da tua terra. Se teu compatriota hebreu, homem ou mulher, se vender a ti como escravo e te servir durante 6 anos, no 7º ano tu o deixará livre e ir em plena liberdade. Contudo, quando deres a ele a liberdade, não o despeças de mão vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do teu rebanho, do produto da tua eira, do tanque de prensar uvas. Dá-lhe conforme a bênção que o teu Deus tem concedido a ti mesmo. Recorda que fosse escravos na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te redimiu. É por isso que eu te dou hoje esta ordem. Entretanto, se o teu escravo te solicita, não quero deixar-te, se ele te ama, ti e a tua casa, e está bem contigo, tomarás então uma sovela, um furador, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para o resto da vida. Faça o mesmo em relação à tua escrava. Não te sinta prejudicado ao libertar o teu escravo, pois o serviço que ele prestou a ti nestes 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor teu Deus te abençoará copiosamente em tudo o que realizares. Todo primogênito macho que nascer de todos os teus rebanhos, tu o consagrarás ao Senhor teu Deus. Não trabalharás com as primeiras crias das tuas vacas, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Tu comerás em cada ano diante do Senhor teu Deus, tu e a tua casa, no lugar que o Senhor tiver escolhido. Se o animal primogênito apresentar algum defeito, ou for manco ou cego, ou ainda tiver qualquer outro defeito grave, tu não poderás sacrificá-lo ao Senhor teu Deus. Poderás comê-lo em tua cidade, tanto cerimonialmente puro quanto impuro, como a gazela e o cervo. Não comerás, porém, o seu sangue, derrama-o sobre o chão da terra como se fosse água. Esse capítulo, queridos, é bem resumido e explicado por Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 13. Aqui é Moisés ensinando para os israelitas, né? E no Novo Testamento é o Paulo ensinando para os cristãos. A mesma coisa.
Moisés ensina para os israelitas e Paulo ensina, deixando muito claro que Deus não apoia as dívidas dos crentes de forma nenhuma. Paulo ordena que os cristãos não fiquem devendo nada para ninguém a não ser o amor, porque quem ama o cumpre, quem ama o próximo cumpre os 10 mandamentos, né? O amor, ele não permite que se faça nenhum mal ao próximo, né? Os crentes precisam aprender que se alguém tem direito sobre qualquer coisa no céu, nas águas ou na terra, esse alguém é Deus. Só Deus tem direito sobre tudo o que há. Portanto, não há como representar o Espírito de Deus nessa terra se nós não reconhecermos que os direitos são todos dele. Todas as leis dadas através de Moisés, elas representam os atributos de Deus. Deus ama abençoar quem ama a Deus. Quem tem a natureza de Deus sempre é abençoado, portanto, está aquele que reconhece que tudo é de Deus, que tudo vem de Deus, aquele que reconhece todos os direitos de Deus, aquele que reconhece que não tem nenhum direito, porque nada é nosso, aquele que ama a Deus, ele está sempre com a mão estendida para dar. E a gente reconhece alguém que tem o Espírito de Deus, porque essa pessoa sempre está estendida, está com a mãozinha estendida para dar. E ela ama sem nenhuma distinção. Todos são iguais, ela ama e quer ver todos abençoados. Quem tem o Espírito de Deus recebe o próximo, alimenta com alegria, é hospitaleiro, é amável com os pobres. E Deus prometeu abençoar e prosperar o seu povo, né? Mas ele permitiu que a pobreza fosse conhecida entre eles, para quê? Para que eles conheçam o prazer de abençoar o próximo. Se não houvessem pobres entre o povo de Deus não teria o prazer de abençoar, de cuidar dos pobres, como Deus manda na sua lei, né? O próprio Deus afirmou, né, que os pobres nunca se acabariam na terra e para sempre haveria pobre no meio do seu povo, para que o seu povo cuidasse. Sempre que houver pobre no meio do povo, é Deus dizendo que quer que o seu povo cuide, que dê carinho, que trate com compaixão. É por isso que todas as pessoas, assim como todos os israelitas e todos os cristãos, estão sujeitos aos contratempos e às doenças e às perdas. E está tudo certo. Não quer dizer que não seja filho de Deus quem passa pelos contratempos, pelas doenças, pelas perdas. Mas tem a promessa de ser abençoado, cuidado, protegido, amparado por Deus através dos que têm o Espírito de Deus. Aqui no capítulo 15, a gente vê que Deus não aceita que o seu povo tire vantagens sobre os necessitados. A sociedade em que nós vivemos tem leis muito flexíveis, né? E elas estão sujeitas e elas são sujeitas a interpretações muito duvidosas. Mas a legislação que foi estipulada aqui pelo Criador, essa não. Ela é perfeita. Queridos, os homens podem escapar das leis que eles mesmos criaram para si, né?
mas eles vão ter que prestar contas diante do justo legislador e juiz dessa terra e do céu. As leis desse capítulo aqui, elas regiam a vida dos israelitas, quando a nação era teocrática, e elas devem reger a vida dos cristãos. As nossas vidas devem ser regidas por essas leis, porque nós, queridos, ao contrário do que muitos pensam, somos cidadãos dos céus e, portanto, nós continuamos numa nação teocrata, onde Deus é o Rei soberano. E quando nós somos movidos completamente pelas leis de Deus, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Aqui, dos versículos 1 até o versículo 6, desculpa, Deus exige que a dívida do pobre seja perdoada, porque Ele não aceita que qualquer coisa seja mais importante do que a dignidade de um ser humano. Se alguém emprestou uma coisa para alguém e esse alguém não conseguiu devolver, a dívida tem que ser perdoada. Perdoar a dívida vai trazer bênçãos para o perdoador. Mas quem humilhar alguém que não tem condição de pagar, vai atrair para si todas as maldições prescritas nessa lei. E, terminantemente, queridos, é proibido humilhar, desprezar e arruinar a vida dos pobres. Os versículos 7 até o 11 ensinam que cuidar dos pobres é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Entenderam isso, queridos? Perdoar a dívida dos pobres é uma ordem de Deus e não é uma opção para um filho de Deus, é uma ordem. Entenderam isso? Ele sustenta alguns mais abastados para que seja... Deus sustenta alguns com mais abastança para que esse possa repartir com os mais necessitados. Então, quem se preocupa com os pobres e cuida deles nas suas necessidades, sem interesses nenhum, sem interesses ocultos, né? A quem realmente ama, ajuda essas pessoas a se desenvolverem espiritualmente, materialmente, certamente essas pessoas vão ser muito mais abençoadas e cuidadas por Deus nas suas próprias necessidades. Mas aqueles que ajudam, queridos, com a intenção, com intenções ocultas, com aqueles que ajudam com intenções, porque eu vou ajudar, porque eu vou ganhar 100 vezes mais, eu vou ajudar porque senão eu não ganho nada, eu vou ajudar porque mais lá na frente, né, a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que eu precise também. Esses não vão receber nada, queridos. A partir do versículo 12 até o versículo 23, o último versículo, a gente vai ver que até os animais têm muito valor. O primeiro macho de cada cria do gado, das ovelhas, tinha que ser dedicado para o Senhor e tinha que ser comido diante do Senhor no lugar determinado por Deus. Se o animal tivesse qualquer defeito, ele tinha que ser comido sem sangue, com um estrangeiro na própria cidade. Isso mostra que Deus encontra todas as formas e caminhos para que o seu povo se preocupe em cuidar dos menos abastados. Que coisa linda! Deus é o autor da vida e Ele exige que seus servos amem e respeitem a vida. Os empregados devem exercer as funções como seres humanos, receber um salário justo, não podem ser vistos pelo patrão como máquinas.
É proibido explorar ou oprimir o subordinado. Todos os recursos são dados por Deus, portanto, eles devem ser investidos em vidas, muito mais do que em coisas. O tempo de vida também é dado por Deus e deve ser usado para promover o bem ao próximo. Quem vive debaixo da legislação de Deus, quem vive debaixo da legislação de Deus também vive debaixo da proteção dele. Isso é uma coisa óbvia, né? Deus ama abençoar os que amam sem esperar nada em troca, né? E mesmo sem esperar nada em troca, os que confiam no Senhor invocam automaticamente as bênçãos para si mesmo e para os que estão à sua volta. Os filhos de Deus colocam a dignidade humana acima dos seus direitos e das suas necessidades todas. As necessidades dos outros, queridos, são sempre mais importantes do que as nossas, acreditem. Isso é uma marca do cristão, a marca do Filho de Deus. Essa é uma marca de um morador legítimo, um habitante legítimo do reino dos céus. O Filho de Deus, ele prefere ser explorado a correr o risco de explorar. Ele prefere ajudar do que ser ajudado. E tudo o que ele faz, queridos, tudo que o Filho de Deus faz é pensando em melhorar a vida do próximo. Nós precisamos tomar muito cuidado para não confundir as leis da sobrevivência com as leis de Deus. Se comprar alguma coisa que alguém que está em dificuldade, se a gente comprar alguma coisa, por exemplo, né, de alguém que está em dificuldade, por um preço abaixo do valor, tirando vantagem, isso é exploração, a gente está explorando o necessitado. E quem tem esse tipo de atitude pode não ir contra a lei dos homens, mas vai contra a lei moral de Deus. E vai invocar maldição para sua vida, para sua família, para sua casa. Se você faz ou se você fez isso, queridos, peça perdão a Deus. Se arrependa, não faça mais, peça perdão e passe a agir diferente. Passe a obedecer a lei de Deus, sem se importar com a lei dos homens, porque a lei de Deus está muito acima de todas as leis. Obedecendo às leis de Deus, por amor a Deus, a gente invoca bênçãos para nós, para os nossos familiares, para nossa casa e para quem conviver com nós. Obedecer a lei do homem simplesmente só não te faz ir para a cadeia às vezes. Mas as bênçãos só vêm para quem obedece a lei de Deus por amor. Ali no versículo 9, diz claramente que esses exploradores que estão acumulando condenação para o dia do juízo. Quem tem esse tipo de atitude, queridos, de comprar, por exemplo, coisas a um preço bem menor do que vale porque está comprando de alguém necessitado, está explorando. Esse tipo de atitude pode não ir contra a lei dos homens, né? Mas ela vai contra a lei moral de Deus. Muitos crentes legalistas exploram os fiéis, iludem de diversas formas, fazem eles pensar que eles estão sendo ajudados. Só que aqui no versículo 9 está muito claro isso. Muito claro. Esses exploradores estão só acumulando a condenação para o dia do juízo. Aqui nesse capítulo, queridos, nós vemos que os cristãos serem generosos com os necessitados, que os cristãos devem ser generosos com os necessitados sempre.
sem nunca se preocupar com recompensa, sem ter medo de que lhes faça falta, porque o Senhor se compromete em abençoar o que dá com amor e faz com que ele sempre tenha para dar. Deus emprestou as propriedades aos homens para que eles aprendessem a ser misericordiosos, a distribuir com amor, com sabedoria os bens emprestados pelo próprio Deus, aliviando, né, o sofrimento dos que receberam menos. Por isso é que a cada 7 anos as dívidas tinham que ser canceladas, os escravos tinham que ser libertos. Praticar a justiça não é se rebelar contra um sistema, mas fazer o que Cristo fez, cumprindo com amor a lei que o próprio Deus estabeleceu. Isso é ser um cristão. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.